Aleluia, aleluia, aleluia. Glória e honra seja dada a Ti, Senhor, nesta noite. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Nós se colocamos nas Tuas mãos, Pai, nesta noite. Pai, como instrumentos da Sua vontade aqui nesta terra, Senhor, porque estamos num culto de oração. E eu sou grato a Ti, Senhor, por este culto. Iremos Te servir, iremos Te adorar, Pai, glorificando o Seu nome na Sua vontade. A glória, o louvor seja dado a Ti através das nossas vidas, Senhor. Que se faça o Seu querer, Senhor, nesta noite. Pai, estamos aqui submissos a Ti. Santo Espírito, eu Te agradeço, esse culto é Seu. Fala as Tuas palavras. Eis o Teu povo remido, comprado com sangue, Pai. Está aqui anelando pela Sua palavra, Pai, mas também ousados em Ti, Senhor, para Te servir em oração. E eu Te agradeço por este povo amado, Pai, este povo querido, irá receber da Sua parte nesta noite. E eu Te agradeço, eu Te engrandeço, eu Te exalto, eu glorifico o Seu nome nessa noite. Obrigado por estar aqui, Senhor, por ser instrumento Teu nesta noite, glorificando o Seu nome. Eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Podeis sentar, igreja, nesta noite. Para mim é uma honra, louvor amado. Pode ficar à vontade. O irmão pode ficar aí, qualquer um dos dois. Dedilhando, agradeço desde já. O Senhor é fiel. Iremos conversar hoje algo maravilhoso da parte do Senhor. São 3 pilares para termos uma vida cristã de excelência. O Senhor colocou isso no meu coração. Estava falando várias vezes. Eu ministrei aquele povo que é a extensão do povo bom daqui do distrito, é o povo de Genipapo. E Ele colocou para mim trazer para vocês também, para que a gente possa estar crescendo no Senhor. É algo de alicerce, de fundamento, mas que se colocarmos em prática, seremos acrescentados e iremos crescer no Senhor mais e mais nas nossas vidas. Porque a vida cristã não se constrói de eventos, de cultos especiais. A vida cristã é formada de fundamentos, queridos, do nosso dia a dia, algo que nós praticamos como disciplinas em nossas vidas. E nós precisamos estar a par disso. Muitas vezes nós desprezamos o conhecimento de alicerce, mas se há uma coisa importante que eu devo colocar e se fundamentar, e através de fundamentos, há princípios da palavra de Deus. Você entende, querido? E princípios da palavra de Deus nos fortalece. Eu gosto e lembro sempre de uma frase do nosso pastor. Eu gosto dos seus ensinamentos, quando ele reúne os seus ministros numa reunião administrativa lá em cima. Nós chegamos lá em cima e a primeira coisa que ele trouxe como ensinamento, isso marcou a minha vida e eu passei mais a valorizar os fundamentos na nossa vida. E ele trouxe esse ensinamento. Ele olhou para todos nós que estávamos naquela sala e disse assim: nunca se esqueça dos princípios que te trouxeram até aqui. Você entende, querido? Olha a importância dos pilares na nossa vida cristã, para que a gente possa implementar. Eu sei que no mundo natural, quando iremos construir pilares, colunas, nós precisamos se aprofundar, não é verdade? Se aprofundar ali é colocado concreto, ferro, não é verdade? E ali há uma solidez para aguentar pesos, queridos. Mesmo assim é a nossa vida cristã. Nós precisamos de alicerce, nós precisamos de fundamento para crescer e fazer a vontade de Deus e andar diante dos seus propósitos. Porque Ele tem propósitos individuais para mim e para você. Eu gosto do nosso apóstolo Pedro, que andava com Jesus. Ele nos dá um conselho importante.
Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, queridos? E uma das formas de nós crescermos na graça, querido, é estar nos expondo à palavra de Deus. A graça e a paz é multiplicada no conhecimento do Senhor. 2 de Pedro 1, versículo 3, meu irmão. E nós precisamos disso. A graça e a paz é multiplicada, que é o conhecimento de Deus nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, para fazer aquilo que Ele nos comissiona de uma forma que Ele se agrada, conforme a sua palavra. Você está de acordo em fazer a vontade de Deus, querido? Aleluia! Mas fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. Nenhum dos pilares importantes da nossa vida cristã é ter comunhão com o nosso Deus. Vou falar aqui 3 pilares, tá certo? Se Deus comunicar mais pilares na vida cristã com a tua vida, não tem problema, amém? Eu vou partilhar com você aquilo que Ele compartilhou com o meu coração para com a tua vida. Eu creio que é algo inspirado, que vai trazer uma crescente, para que a gente possa estar crescendo no Senhor. E eu vou estar lendo alguns versículos aqui, e nós devemos valorizar a palavra de Deus. Ao qual você está sentado aí, está na sua mão, não é verdade? Eu gosto de uma frase de um grande homem de Deus no passado, um evangelista, D.L. Moody, e ele disse assim: ou este livro me mantém longe do pecado, ou o pecado me mantém longe deste livro. Então nós devemos valorizar a palavra de Deus, amém? Mas junto com a palavra de Deus, nós devemos orar ao nosso Deus. E um grande homem de Deus, ele diz assim: eu sei que Deus está vivo, porque hoje pela manhã eu tive comunhão com Ele. Você teve comunhão com Deus hoje? Aleluia! Nós tivemos comunhão com Ele, nós adoramos o Senhor, nós preparamos o nosso coração para receber as boas sementes da parte dEle. Isso é importante. Isso ara a nossa vida, nos afastando da incredulidade. Amém? E eu queria trazer um exemplo de um grande homem de Deus do passado, mas também que traz ensinamentos para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Daniel, no capítulo 6. A palavra de Deus diz uma coisa importante. Daniel, capítulo 6, versículo 3 diz assim: aleluia. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, versículo 3, tá certo, gente? Mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. E no versículo 5, disse assim: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, se não procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: você está me acompanhando, amado? E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, lá do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meu Deus do céu, não sei se você percebeu aqui um ensinamento maravilhoso. Fala sobre esse grande homem de Deus aqui do passado. Era um profeta do Senhor e passava a buscar a Deus e orava 3 vezes ao dia, trazendo um ensinamento para mim e para você. Mas a palavra, o primeiro versículo que nós lemos aqui, diz que Daniel tinha um espírito sobreexcelente. Ele era alguém proativo, que buscava a Deus verdadeiramente.
E ele aqui estava responsável por 40 cidades, queridos. Ele era um dos governadores de 40 cidades. Olha que responsabilidade que esse homem tinha nas mãos. Por isso que ele se ajoelhava e colocava a sua carne em sujeição. Uma das formas de nós termos uma vida cristã de excelência é termos comunhão com Deus. Por isso que você está aqui nesse culto, se expondo à palavra, para desfrutar do conhecimento de Deus. Isso vai trazer graça para a sua vida, vai fortalecer o teu fundamento dentro de você, como exemplos das Escrituras Sagradas. E que coisa boa, Daniel, um espírito sobreexcelente, onde os outros governadores estavam tramando contra ele, e diz que não conseguiam encontrar nada que pudesse denunciá-lo de alguma forma. Esse homem era puro, era íntegro, por causa da sua conduta. Quando se achegamos a Deus, meu irmão amado, minha irmã amada, rapaz, Deus começa a trabalhar no nosso íntimo. Nós somos consolados por Deus. Não só o consolo da parte de Deus, mas revelações da parte de Deus vêm para a minha vida e para a tua vida, por causa da presença de Deus, ao qual se achegamos, querido. Como é que nós queremos revelações da parte de Deus sem ter intimidade com o próprio Deus? Mesmo assim, um exemplo, como relacionamentos entre irmãos. Se eu não me esforçar para se achegar junto do meu irmão, puxar uma conversa, ser gentil, ser agradável, como eu vou me aprofundar num relacionamento com ele? Mesmo assim é o nosso Deus. Eu devo me achegar a Deus e Ele se achegará a vós outros, como recíproco. A palavra de Deus me fala acerca disso, porque a oração, eu devo orar uma via de mão dupla. Eu clamo a Deus, se achego na presença de Deus, e Deus vem com as suas respostas. Se não é só um monólogo, querido, eu devo estar sensível, e com a busca ao Senhor, isso traz sensibilidade, direções para mim e para você. Eu não sei você, mas eu preciso ser guiado pelo Senhor. Eu estou numa posição em Deus, não no título ministerial, queridos, mas sim como líder da minha casa, líder da minha família. Eu preciso estar forte espiritualmente para poder gerenciar, direcionar a minha família, meu irmão. Porque se eu observar só essa questão do título, rapaz, isso é futilidade. Isso é um dom da parte de Deus. Ele traz as responsabilidades, e de acordo com com as minhas respostas diante de Deus, Ele me galardoa. A mim e a você. Mesmo assim, é você como cristão, você tem uma responsabilidade de buscar a Deus, ter uma vida excelente diante do Senhor. Eu e você. Amém, queridos? Porque Deus, Ele é benigno, e Ele se manifesta para a minha vida e para a tua vida com bondade. Diga assim, para ficar fixo e didático no seu íntimo: Deus se manifesta para a minha vida com bondade, porque Deus é benigno. Vamos ver um exemplo na palavra de Deus? Algo maravilhoso. Só para trazer para você um fundamento, aqui Daniel, ele foi liberto da cova dos leões. Diz que Deus cerrou a boca dos leões, porque não se achou nele nenhuma iniquidade. Ele dizendo ao rei Dário que se houve nele inocência. Quando se achegamos à presença de Deus, Deus nos lava, Deus nos purifica, Deus comunica para as nossas vidas graça e misericórdia para socorro em tempo oportuno. Na nova aliança, e nós podemos usar o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Eu não sei você, meu irmão, mas isso traz para a minha vida uma responsabilidade e também um critério. Não usar o nome do Senhor em vão,
mas saber que este nome há uma autoridade em minha vida e na tua vida, para desfazer as obras do diabo, porque somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, meus amados. Vamos para o exemplo. Vai lá em outro profeta maravilhoso, lá em Jeremias. Jeremias. A gente está cansado de ver, meu irmão, 29, versículo 11, né? Esse versículo sendo proclamado nas nossas ministrações, pelos nossos ministradores prediletos, não é verdade? Mas se a gente parar para analisar, porque a palavra de Deus ela precisa ser meditada, ela precisa ser analisada, ela precisa ser referida em nossos corações, não é só ler a palavra. Eu aprendi com um grande homem de Deus, nos meus alicerces, nos meus fundamentos. Ele diz: a palavra de Deus deve ser estudada, não só lida, mas estudada. Eu peguei isso e coloquei no meu coração. Um grande homem de Deus, de grande autoridade. Então a palavra de Deus diz assim, Jeremias 29, 11. Eita, esse tempo, misericórdia. Eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Tá certo, querido? E passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o 14, amado, que ele está falando aqui para um povo rebelde, um povo contradizente. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso na carta aos Romanos, tá certo? Dizendo no capítulo 10, no último verso: desde então estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. O apóstolo Paulo nos fala acerca disso. E esse povo aqui, ele teve 100 anos de pregação de profetas, até o livro de Jeremias. E por causa disso, por causa da sua desobediência, Deus trouxe juízo sobre este povo, porque não ouviu a voz do Senhor e a desprezou. E o Senhor, Ele não é mau por causa disso. O Senhor é justo e é bom. Como eu havia falado, Deus é benigno e se expressa para a minha vida e para a tua vida com bondade. Então a palavra de Deus diz aqui, na parte A do versículo, ele diz assim: sereis achados de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Amém, amados? Então você percebeu aquilo que eu falei para você, que Deus é benigno no primeiro verso? Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Eu te dou o livre-arbítrio, mas cabe a você usar o livre-arbítrio me dando de volta para mim, em adoração, em buscando a minha presença, em oração. Então uma vida cristã de excelência, eu preciso ter intimidade com o nosso Deus. Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus está pronto para ouvir a minha oração e a tua vida, da tua vida e da minha vida também, meu irmão. Está pronto, isso é solicitude, isso é expressão de bondade da parte de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Não pensa diferente. Se você pensa que Deus não está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo a tua oração, contanto que você ande uma vida jejuada em santidade. Vida jejuada, no que diz respeito, é estar longe do pecado, daquilo que não convém a Deus, e Deus vai te ouvir, querido. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o coração vai da minha profundidade, do meu íntimo, expressando o meu amor ao meu Deus, com integridade, como Daniel. Ah, meu Deus, não é palavras frívolas ao ar, que a gente às vezes decora em certas orações. Não,
mas vem do meu íntimo, expressando o meu amor diante de Deus, mas também expressando diante de Deus aquilo que eu preciso da sua presença. E Ele vê a minha vida e a tua vida com dependência da sua presença santa. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem planos de paz, não de mal. Entra na paz que Ele te deu. Jesus te deu a paz. Nada pode roubar. Se você está deixando a paz ser roubada, é porque você está entregando as circunstâncias dessa terra e deste mundo, meu irmão amado. Você está observando e dando ênfase a essas coisas, sem olhar para dentro, o qual é Jesus Cristo que está dentro, sem observar a alegria que Jesus te deu, e vai operar com a paz, como eu sempre falo. Que coisa maravilhosa nós invocarmos a Deus na certeza que Ele está nos ouvindo com grande confiança, e Ele vai se manifestar e vai mudar a nossa sorte. Meu Deus. Salmo 51, ele fala como ordenança para mim e para você: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É ordem, querido, para mim e para você. Deus é maravilhoso. Eu não sei você, mas eu preciso ter uma vida mais efetiva de oração. Diga assim para você ficar persuadido: eu vou investir nesse pilar da comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de uma frase de uma grande mulher de Deus, uma missionária, né? Elizabeth Elliot, que ela deu a sua vida pelo povo do Equador. Ali, ela dizendo: eu não posso deixar que os receios venham, mas eu sei em quem depositá-los. Os receios da minha vida e da tua vida, nós temos que depositar na presença de Deus. Porque os cuidados vêm, querido, as tempestades vêm, querido, mas eu e você devemos fundamentar um grande fundamento. E o primeiro, querido, devemos ter comunhão, intimidade com o nosso Deus. Devemos conhecê-lo. E conhecendo a Deus, eu vou ter experiências com Ele, amados. Eu não sei você, mas eu preciso ter experiências com Ele. Porque se não for assim, nossa fé fica superficial. Você sabia disso? Uma fé superficial, só no sentimento mental, saber que funciona a palavra, saber que na verdade a palavra é a verdade, saber que a palavra me santifica, saber que se eu chegar à presença de Deus, vai me fortalecer as minhas emoções, Deus vai derramar graça, Deus vai atuar sobre a minha vida. Fica só no sentimento, mas não tem uma ação correspondente. Olha que coisa. E vai terminar frustrado na vida cristã. Daqui a pouco está culpando a liderança, está culpando as pessoas. Aquele irmão passou por mim e nem me cumprimentou. Eita, meu Deus do céu, cumprimento você. Seja mais espiritual. Amém. Seja mais intenso na sua vida. Não deixe os pormenores tirar a tua paz, a tua alegria, roubar as circunstâncias te roubar. Não é verdade? Aleluia. Queria falar de outro pilar aqui bem rápido, tá certo? Outro pilar que a gente precisa se fundamentar no Senhor, meu irmão amado, é buscar o conhecimento da palavra de Deus. Eu e você, sem o conhecimento da palavra de Deus, isso é muito perigoso para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Heresias vão chegar, pregadas por outros, eu não vou saber distinguir. Eu não estou fundamentando o meu fundamento, para que o Espírito de Deus possa trabalhar na minha vida e na tua vida. Isso eu estou me colocando no lugar também, meu irmão. Gosto de uma afirmação de um grande homem de Deus, qual é pregado no Verbo da Vida, o reverendo Kenneth Hagin. Mais de 60 anos de ministério, querido.
E no final da sua vida ele disse: eu não conheço quase nada do Senhor. Que humildade, não é verdade? Mais de 60 anos. E ele andava nos dons do Espírito. Vi vídeos maravilhosos do dom da fé em operação na vida daquele homem. Que coisa maravilhosa. Olha que intimidade com Deus, como ele valorizava a comunhão com o nosso Deus. Vi um vídeo que ele estava com um microfone, só um parênteses básico para que a gente possa estar entrando no segundo pilar. Ele estava com aquele microfone, ele chegou para aquele rapaz que veio aqui ministrar para a gente aqui na sede, chamado Black Welder, da sua banda, do reverendo Kenneth Hagin, do Herman Singers. E ele chegou com o microfone e ele deu para Black Welder. Quando ele deu para Black Welder, ele pediu que Black Welder pudesse falar algumas palavras. Black Welder pegou aquele microfone assim e ele não conseguia falar. Deus honrando a palavra de Kenneth Hagin, a autoridade, o dom da fé em operação naquele momento. Olha que intimidade. Eu vendo aquilo ali, eu digo: meu Deus, vai chegar nesse nível um dia. Aleluia. Eu almejo, não sei você, almeje coisas grandes. Não fique com um pensamento medíocre. Você é filho de Deus. Deus tem pensamentos grandes ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, de acordo com o teu livre-arbítrio. Entregue para Ele, meu irmão amado. Tem autoridade em Deus. Não fique cabisbaixo, por menor, pensando que é pequeno. Não, meu irmão, você é filho de Deus, não se manifestou o que há de ocorrer com a tua vida, meu irmão. Deus é maravilhoso. Eu queria trazer um exemplo. Abra lá, por favor. Porque nós precisamos do conhecimento de Deus. Olha lá em Oséias, no capítulo 4. Aleluia. Oséias, no capítulo 4, profeta menor. A partir do versículo 1, meu irmão amado. Glória a Deus, o Senhor é fiel. Eu creio que Ele está trazendo boas sementes para a tua vida, para você implementar. Aleluia. Pratica aquilo que eu estou falando, meu irmão. Digo para você, traga os testemunhas, porque isso é vida para você, tá certo? Não estou pregando conto de carochinha não, estou pregando a palavra. Ele traz vida para a sua vida, resultados daquilo que eu estou falando, nesses pilares. Comunhão com Deus. Precisamos do conhecimento da palavra de Deus, porque nos livra, primeiramente, da ignorância e nos priva das promessas de Deus. Amém? Então, versículo 1, Oséias 4, 1, diz: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ouve a palavra do Senhor, ó verbo da vida distrito. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, aí no mundo aí, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aí no mundo aí, ó, não tem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios e sobre homicídios. E a palavra de Deus diz assim: por isso a terra está de luto. Tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo, como as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Não sei se você prestou atenção, até parece tão atual, né, o versículo 2, né? Se você prestou atenção, ele te chamando, Deus chamando a nossa atenção para que a gente possa estar ouvindo a advertência do profeta. E isso é atual para as nossas vidas. Não sei se você prestou atenção, não há conhecimento de Deus aí fora não. O mundo não tem o que te dar, meu irmão amado. E também o que prevalece, essa palavra perjurar, no grego ela quer dizer maldição. Mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Não sei você vê isso aí fora? Nós vemos isso, amado. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, os animais do campo, as aves do céu, até os peixes do mar. Romanos, no capítulo 8, a partir do
22, diz que a terra geme, meu irmão, porque não houve a manifestação dos filhos de Deus, ao qual é eu e você, que livra a terra da corrupção, ao qual Deus amaldiçoou a terra por causa da transgressão de Adão, porque ele desviou a maldição para não pegar em Adão, mas na terra, onde a terra criou abrolhos, espinhos, e a terra geme, a terra está de luto, não se manifestou o Deus vivente ainda, mostrando a tua característica e a minha característica como filhos de Deus, com um corpo incorruptível. E nós precisamos do conhecimento de Deus. E o versículo 6 diz assim: e o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, rejeitastes o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes a lei do teu Deus, e também eu esquecerei dos teus filhos. Meu irmão amado, minha irmã amada, nós somos reino e sacerdotes, comprados com sangue por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos amou e nos ama. Se nós negligenciarmos o conhecimento de Deus, nós vamos ser destruídos. Mas se você for observar, o versículo 7 traz outra característica, não só da destruição, porque você vai ser privado das promessas, incredulidade vai chegar na sua vida, Deus não vai atuar na tua vida, te tirando das tuas tribulações, das tempestades da vida. Mas também no versículo 7 traz uma característica maravilhosa também do conhecimento de Deus para as nossas vidas. Diz: quanto mais estes multiplicam, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Quanto mais se multiplicam os sacerdotes, queridos, eles continuam pecando. Assim o Senhor está falando através do profeta. Por isso devemos cultivar uma vida santa, para não sermos envergonhados com o mundo. Amém? E o conhecimento de Deus nos traz para as nossas vidas não só o conhecimento, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, mas a falta dele nos destrói, porque nos deixa no campo do demônio. O demônio pode atuar nas nossas vidas por causa da ignorância, meu irmão, por causa da incredulidade. E os planos dele não é bom, ele é maligno, a essência dele é maligna, não traz nada de bom. Jesus falando sobre o ladrão em João 10:10, trazendo essas características que se apresentam no ladrão. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Ele falando dos pastores corruptos, mas traz o conhecimento e as características do demônio, que se apresenta no demônio. E nós devemos ter o conhecimento de Deus, para estarmos desfrutando daquilo que Deus nos oferece. Uma vida de paz, de alegria, de bênçãos da parte de Deus, intimidade com Ele, Ele atuando nas nossas vidas, meus irmãos amados. É da vontade de Deus, como diz lá em Oséias. Pula só 2 capítulos aqui, no versículo 3, para eu finalizar essa parte, tá certo? Diz assim, para a gente correr um pouco mais sério, porque o tempo está contra mim, nós devemos orar nesta noite. Amém? Você está disposto a orar? Criar trilhos para que o Senhor possa trabalhar nesta noite nas nossas vidas? Então a palavra de Deus diz lá em Oséias, no capítulo 6, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Isso é um verso escatológico, falando do arrebatamento do Senhor. E se você for mais profundo, você vai analisar aqui, porque ele está falando para o israelita, né? E se aplica na segunda vinda, quando nós viremos com o Senhor. Depois do tribunal de Cristo, dos galardões do Senhor nas nossas vidas, por atuarmos no corpo de Cristo de forma que Deus se agrade.
Olha que coisa maravilhosa. O desejo de Deus é que nós conheçamos e prossigamos a conhecer a Ele. Mas uma das formas efetivas de nós conhecermos a Deus, queridos, é através da sua palavra. A palavra santifica a minha vida e a tua vida, querido. Afasta a incredulidade. Alegra o coração de Deus. E Deus vai te chamar para o testemunho. Que a priori Deus te chamou à comunhão vertical primeiramente com Ele. Diz que fiel é Deus, ao qual te chamou para a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, meu amado. Deus te chama primeiro para a comunhão com Ele. Depois, a comunhão com teus irmãos. Dê um sorriso aí para teu irmão. Diz que bom estar com você aqui, meu irmão amado. Você é precioso. Vai te chamar para a comunhão com teus irmãos. Por isso esse pilar é tão importante. Comunhão com Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Um fundamento. Mas Deus vai te chamar para o testemunho. Deus quer que você seja uma testemunha dele nesta terra. Não seja filhos que não sejam frutuosos. Filhos de Deus precisam ser frutuosos. Diga assim: eu serei frutuoso. Aleluia. Eu queria falar de outro pilar maravilhoso. Você percebeu que o conhecimento de Deus é importante, né, meu irmão? Poxa, um grande ministro amado, ele usa um verso, né, do Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ele dá esse exemplo. Nós estamos numa estrada, nós somos aquele carro, né, com um farol alto, e as placas se evidenciam por causa da luz, e o caminho vai ficar mais seguro. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. No versículo 140 diz o salmista, trazendo a importância da palavra, ele diz: puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. No grego quer dizer ama a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Como eu havia falado para você no primeiro tópico, nós precisamos da comunhão com Deus. No versículo 130 do Salmo 119, diz uma coisa importante para a minha vida e para a tua vida: este que pratica comunhão com Deus. Diz: as revelações da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Então a comunhão com Deus vai trazer revelações para você, meu irmão amado, da própria palavra, inspirações da palavra de Deus. A palavra é importante. Aleluia. Diga: eu vou viver a palavra com grande intensidade. Aleluia. Ela corrige, ela instrui, ela liberta as nossas vidas. Qual é o próprio Cristo? Nós temos no Verbo da Vida, né, esse verso que é adotado, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esse verso sem o 36 não faz sentido. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Sem Jesus, tem muita gente que fala sobre a palavra aí, até pessoas bêbadas, cheios da palavra na sua mente, mas não renovou, não se deixou, na verdade, ser renovado por ela. E nós precisamos disso, ser renovados por ela. Aleluia. O terceiro pilar, vou falar bem rápido. Obediência pela fé. Nós precisamos de obediência pela fé. Eu queria trazer só um exemplo para você. Você deseja esse conhecimento, a obediência pela fé? Vai lá em Marcos, queridos. Olha em Marcos, no capítulo 16. Isso é Jesus trazendo as últimas instruções. Ele 16, 19 e 20. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos ler juntos. Diga assim: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito de Deus.
Aleluia. Então a palavra de Deus diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes dado e ter falado, em algumas versões bíblicas, foi recebido ao céu e assentou à destra de Deus. Olha que autoridade, cumpriu todo o seu ministério, assentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Meu Deus do céu, isso traz um ensinamento maravilhoso para a minha vida e para a tua vida também. A obediência por fé, isso é importante, é um pilar maravilhoso. A fé abre as portas para a minha vida e para a tua vida das bênçãos de Deus, juntamente com a obediência, porque eu estou crendo naquilo que vai ocorrer, querido, ainda. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho uma convicção interna dentro de mim e eu tenho uma certeza na minha mente, aleluia, nas minhas emoções, na sede das minhas emoções, da minha vontade. Isso é algo profundo para a minha vida e para a tua vida, meu irmão amado. E eu devo obedecer ao Senhor. Eu gosto de um grande homem de Deus, Charles Adam Spurgeon. Ele dizia que o crer e o obedecer andam lado a lado, é como pegar as mãos. Não tem como, meu irmão. Se eu não crer e não obedecer, a fé disponibiliza uma ação. Você prestou atenção no que o verso falou para você aqui, nós lemos juntos aqui? Jesus deu as instruções e eles tiveram uma ação, pregando em todo lugar, e o Senhor testemunhando com sinais, amados. O Senhor testemunha com sinais. Se envolva em qualquer projeto que nós oferecemos aqui na igreja, que você vai ter experiências com Deus. No grupo familiar, no evangelismo, amado. Que coisa maravilhosa, o Senhor vai testemunhar a importância da obediência com fé. Obedeça ao Senhor, a sua palavra. Ele ama você, Ele tem pensamentos de paz e de alegria para a tua vida. Amém? Você poderia se levantar, meu irmão amado? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos nos afoguear, vamos orar um pouco em outras línguas. A linguagem sobrenatural que Deus nos deu para falarmos de forma sobrenatural com o nosso Senhor. Nós falamos diretamente com Ele, com eles mesmo, porque Deus é o grande Elohim. Ele é Pai, Espírito e Ele é Filho. Aleluia. Ore em outras línguas, queridos, nesta noite. Passe um tempo se afogueando, recebendo da parte do Senhor. Aleluia. Grossa brasa. Busque no Espírito aquilo que o Senhor deseja ser orado nesta noite. Eu tenho algo que Ele comunicou no meu coração, mas eu vou deixar para o final, em obediência ao nosso Deus. Mas se você percebe uma direção da parte do Senhor, buscando no Espírito, orando em outras línguas, chega para mim, compartilha com a igreja, seja obediente ao Senhor.
base que se Dio premenerà profonda Dio. Avongiondere brava Oh, presela ritiri obransi dias. Così Dio la premanarà prosimi. La premanarà propositi. Ha pravlai dora bradesh. Sempre mandará Dio prebiasi. Se dele colpasi Dio. Ma beso brava Dio rebias. Semo dobra. La promosi Dio. Ore brava io ce lo sia rebiasi. Tendere prossa brasi se di Dio lo saprà lo si ripiace alla igiuna monora bra cia sapro blas a sopra base carico se sembra sina insidiante Dio saprà Dios ora pramati Dio blocasi a ci meu chama Las Signore pregando studiati. Aiutano lo pregando da raio. Signore bravo, si Oggi la Signore presente. O bravo su robo, ciao su. O santo dore merece. Ascende Dio. O santo Dio, santo. Patrício amado, tem uma direção, 2 motivos de oração, né, que a palavra sempre exorta para que nós possamos praticar, lembrar das autoridades, orar pelo aquele que está investido de autoridade, para termos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade. A palavra de Deus fala assim. Primeiramente, eu gostaria que Patrícia orasse, né, pelas autoridades. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque os seus ouvidos estão abertos e inclinados ao nosso clamor. E nós oramos por nossas autoridades, essas pessoas que foram colocadas em lugares estratégicos para cuidar do seu povo, da população. E a nossa oração é para que cada um deles possa receber do Senhor a influência para fazer o que é justo, o que é correto, o que está de acordo com a sua palavra, para que as pessoas sejam beneficiadas. A gente acredita que a sua palavra é a verdade, que ela faz prosperar, que ela salva, que ela cura, que ela batiza. E a nossa oração é para que os nossos líderes, os nossos governantes estejam abertos e sensíveis para receber dessa influência. Eu oro, Pai querido, para que você possa levantar os seus, para que sejam colocados nesses lugares estratégicos de influência, influenciando para a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os seus pensamentos, que são maiores e melhores que os nossos, sejam transmitidos para as nossas autoridades. Seja eles no nível nacional, estadual, municipal, mas que cada um deles possa ser tocado pelo Senhor, pelo seu Espírito. A gente sabe da necessidade que muitas das áreas da nossa nação têm, e muito do que está acontecendo é por causa da negligência de alguns líderes nossos. E eu oro, Pai querido, para que cada esfera da nossa nação possa ser tocada por sua palavra e a sua vontade. Hospitais cumpram seu propósito. Pai, eu oro para que
exista um olhar diferente para os nossos hospitais, para que a população, a massa, as pessoas sejam alcançadas, tenham um bom atendimento, sejam acolhidas como devem ser acolhidas. Pai, em nome de Jesus eu oro por justiça nos nossos hospitais. Aquilo que está fora do lugar, indo para o seu devido lugar. Aquilo que está indo para o lugar que não é para ir, indo para o lugar devido. O temor do Senhor operando nos nossos hospitais, para que as pessoas sejam alcançadas, o teu povo seja alcançado, em nome de Jesus, e pare de sofrer por causa da negligência de alguns, em nome de Jesus. Nós oramos por nossas autoridades policiais, eu oro para que haja proteção na vida deles. Eles muitas das vezes são delegados a irem em lugares de risco, e eu oro para que eles sejam guardados, protegidos, andem em justiça, em retidão, longe de toda corrupção, com o objetivo de alcançar as pessoas, com o objetivo de trazer essa segurança para as pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que haja salvação nas nossas autoridades, salvação nos homens, mulheres, maridos, esposas, seus filhos, famílias das nossas autoridades sendo alcançadas por tua palavra. Que haja salvação, que esse temor aumente por sua palavra, por sua vontade, e que cada um deles possa ser tocado por seu Espírito, e assim a nossa nação, como também as nossas pessoas serão tocadas e alcançadas por sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, por esta noite de paz, de alegria, de refrigério, de renovo, Senhor. Queremos colocar as famílias da nossa igreja agora diante de Ti. Pai, nós oramos por cada família, Pai, desta igreja. Nós queremos declarar a Tua paz reinando em cada lar. Queremos declarar, Senhor, unidade nos lares. Queremos declarar, Senhor, saúde divina nas casas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti cada família. Cada família, Pai, tem algo que precisa, tem algum milagre, que tenha orado, que tem clamado, que tem colocado diante de Ti. E eu oro, Pai, por famílias desta igreja desfrutando de milagre, desfrutando de provisão, Senhor. Em nome de Jesus. Famílias que estão passando por dificuldade na área financeira, nós chamamos agora milagres financeiros acontecendo em cada família. Pais, mães que estão desempregados, portas sendo abertas, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelos filhos, declaramos filhos abençoados, declaramos filhos saudáveis, Pai, em nome de Jesus. Filhos obedientes aos pais, filhos comprometidos com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nossos filhos são consagrados a Ti, herança do Senhor. Aleluia, nossos filhos são benditos na terra, não tem falta de nada, assim diz a Tua palavra. O Senhor não nos deu filhos para a perdição, mas o Senhor nos deu filhos para a glória do Teu nome. E nós declaramos isso, os filhos, Pai, abençoados em nome de Jesus, Pai. Aleluia, oramos pelos casamentos, oramos, Pai, declaramos unidade nos casamentos, declaramos, Pai, bondade, declaramos misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós cremos, Pai, no agir do Teu Espírito Santo, Pai, em cada casamento, em cada casal, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por famílias fortes, famílias, Pai, fortalecidas no Senhor, na Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro famílias com fome e sede da Tua palavra, Senhor. Famílias fortes no Senhor. Famílias, Pai, que vivem a Tua palavra, que buscam, Pai, a manifestação, Pai, da Tua palavra em suas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por cada família. Nós declaramos, Pai, bondade e misericórdia, seguindo, alcançando
cada família desta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Fico feliz pela sua vida. Você que está aqui nesta noite, eu creio que você recebeu algo da parte de Deus. Saiba que esses pilares que eu coloquei para você nesta noite e hoje, por inspiração, né? Comunhão com Deus, conhecimento da palavra de Deus, obediência por fé. A junção desses 3 pilares vai fazer com que você seja frutuoso. Diga assim: eu serei frutuoso. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades desfruto, para que o vosso fruto permaneça, e tudo que vos pedir ao Pai, Ele vos conceda. É assim que Jesus nos diz. Amém, queridos? Então seja frutuoso, pratique isso. Isso é algo de alicerce para esses dias, para você não estar frio, para você ter experiências com Ele, se levantar em fé, em obediência, e o Senhor trabalhar na sua vida. Amém? Então eu amo a sua vida, era isso que eu tinha em meu coração para partilhar com a sua vida. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém. Obrigado, pastor Pedro, é uma honra. Tem alguém aqui nesta noite que não confessou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida? Deseja fazer Jesus Senhor nesta noite? Senhor é dono da sua vida. Ele quer ter autonomia em todas as áreas da sua vida. Você entregando para Ele o livre-arbítrio. Amém, amados? Se você está aqui também e você se afastou dos caminhos do Senhor, por algum motivo, Jesus não quer saber disso. Os motivos, Ele quer saber do arrependimento, do teu coração, do teu profundo, de uma volta para Ele cuidar da sua vida e compartilhar com a sua vida um bom alicerce. Mas o primordial que Jesus quer na sua vida, salvação. Jesus quer que você seja salvo e esteja com Ele. Eu vou vos preparar lugar, e onde eu esteja, estejais vós também. João 14, Ele nos fala acerca disso, querido. Tem alguém nessa condição? Todos cristãos? Tem alguém que já confessou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, e não foi batizado com evidência bíblica de falar em outras línguas? Batismo no Espírito Santo de Deus? Você precisa do batismo no Espírito. Jesus quer que você testemunhe dele, mas com uma expressão certa, com inspiração, que vem do teu profundo. Não precisa você temer. Abre a boca e eu te encherei, é assim que ele diz. Mas você precisa orar em outras línguas. Tem alguém nesta noite? Todos batizados? Aleluia. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Deseja oração para cura? Eu creio em cura. Creio nos milagres do Senhor. Nós acabamos de ler que Ele testemunha e evidencia, cooperando com sinais. Jesus faz assim. Jesus é verdadeiro. Ele se assentou no trono, cumprindo aquilo que Ele veio fazer nesta terra. Salvar a minha vida e a tua vida. E te dar ferramentas. E te ungir. Te amar. Amém? Todos curados? Louvado seja Deus. Sejam abençoados na prática da palavra. Pastor Pedro.